e os reflexos da guerra no Oriente Médio que continuam a atingir a economia pelo mundo. Bom, na Europa, as companhias aéreas já admitem que pode faltar combustível para a aviação e já anunciam cancelamentos de voos e aumento nos preços das passagens. No Brasil, o assunto é recorrente, o governo vem buscando alternativas para conter a crise dos combustíveis. E para nos ajudar a entender quais são as alternativas possíveis, a gente conversa agora com o Pedro Cortes, que é o nosso analista de clima e meio ambiente aqui da CNN. Já está aqui comigo no estúdio o professor Pedro Cortes, bem-vindo sempre. Bom dia, Débora, bom dia a todos. Professor, tenho visto aqui que o etanol passou a ser visto como uma alternativa promissora, não só para carros, mas também para aviões e navios. Sim. O etanol, mas como é que... Porque o etanol a gente sabe que tem uma autonomia um pouco diferente do que os outros combustíveis. E aí? Mas, por incrível que pareça, esses projetos, inclusive, eles são anteriores à guerra e agora ganham volume exatamente diante desse contexto, né, da restrição do petróleo, elevação de preços. Então, nós temos já um projeto em desenvolvimento pela Vale que é para o uso do etanol em movimentação de grandes navios cargueiros, para transporte de minério, está desenvolvendo isso junto com uma empresa chinesa, né, um armador chinês, para entrar em operação daqui a 3 anos, em 2029. Vai ser um modelo híbrido, ele não vai ser movido só a etanol, ele poderá usar combustível convencional. É importante mencionar que existe uma pressão da Organização Marítima Internacional para redução das emissões no transporte marítimo, porque essas emissões elas acabam sendo muito intensas, principalmente em alto mar, quando eles trocam o combustível. Então, o uso do etanol, ele contribuiria de uma maneira bastante significativa para a redução das emissões de CO2 que se acumulam na atmosfera. E esse modelo é interessante por ser híbrido, ele não depende exclusivamente da infraestrutura de fornecimento de etanol no mundo todo. Então, em países onde o etanol não estiver disponível, ele poderá utilizar combustível convencional, né? E no caso do combustível sustentável de aviação, o SAF, a Petrobras está desenvolvendo isso numa planta que ela tem em Paulínia, junto na refinaria em Paulínia, aqui no interior do estado de São Paulo, para também atender a uma pressão da Organização da Aviação Civil Internacional, que é para redução de emissões. Ainda é um combustível caro, ele é similarmente igual ao querosene vindo do petróleo, né? O querosene usualmente utilizado na aviação, só que a fonte dele é a partir ou de cana-de-açúcar ou do milho. Então, ele não tem emissões acumulativas. E é um combustível caro ainda, mas a tendência é que com o volume de utilização ele acabe tendo esse preço reduzido e vai atender a essa pressão internacional, não só da Organização da Aviação Civil Internacional, mas também da União Europeia para redução de emissões. Uhum. Professor, e aí, no final das contas, a gente tem também esses movimentos aí da Petrobras da Vale sinalizando... como você já falou, né, eles estão avançando em relação a isso, mas como que isso coloca o Brasil no mercado internacional para esses avanços, dado que essa situação impacta não só companhias aqui no Brasil, mas como companhias também, por exemplo, na União Europeia, como a gente já tem tido o anúncio? Então, veja, já durante a COP eu chamava atenção para o protagonismo que o Brasil tem em relação à transição energética, né, especialmente relacionada à movimentação de veículos, agora no caso aeronaves e navios. E esse protagonismo ele vem se evidenciando agora com essa situação de guerra, porque todos os países que investiram em biocombustíveis, eles passaram a ter agora, na guerra, uma flexibilidade maior para o enfrentamento dessa questão da elevação de preços, né, da falta de combustível no mercado internacional. Então, eles têm a possibilidade de aumentar essa participação dos combustíveis renováveis, né, de fontes renováveis, né, de biocombustíveis na sua matriz. E isso coloca o Brasil em evidência porque a gente já vem fazendo isso há muito tempo, especialmente em relação ao etanol. E esses novos usos do etanol colocam o Brasil ainda mais em protagonismo, mostrando que nós temos não só o conhecimento da cadeia do agronegócio, mas também temos o conhecimento tecnológico no sentido de fornecer, né, de produzir e fornecer o combustível para essas fontes. Porque muito se fala a respeito, por exemplo, de um avião elétrico.
mas um avião de grande porte, ele não teria condições, pelo menos com a tecnologia disponível hoje, de ser totalmente eletrificado, porque ele é muito intensivo no uso de energia. Então, com um combustível como o etanol, teria como, né, o querosene feito a partir do etanol, teria como suprir essa demanda sem a necessidade de alteração dos equipamentos. Então, os equipamentos, né, em uso, os aviões, eles poderiam continuar sendo exatamente do jeito que eles são, porque o combustível produzido ele é quimicamente similar ao querosene de avião feito a partir do petróleo. Então, isso coloca o Brasil em evidência no sentido de fornecer esse tipo de solução. A gente já fez isso com a Índia, por exemplo, não só no plantio, mas também no uso do etanol na mistura com gasolina. Então, isso vai colocando o Brasil num protagonismo maior em relação ao uso desse tipo de fonte. Tá aí, então, e são análises que o professor Pedro Cortes também traz hoje no blog dele, né, professor? A gente tem a análise, você trazendo da importância justamente do etanol, né, de como que isso faz parte da matriz de transporte no Brasil, tanto para setores de aviação como marítimos. Uma das análises aí que o professor traz para a gente, né, inclusive, tá aí, ó, navio e etanol reposiciona o Brasil na transição marítima. Temos essa análise já lá disponível. E também temos aqui a análise do professor falando que a Petrobras aposta agora no etanol para abastecer aviões. E que baita avanço, né, professor? Um avanço bastante significativo e o que eu falo, às vezes o próprio Brasil não conhece esses bons exemplos que o Brasil tem gerado. Né? Não tem noção da capacidade, exatamente, né? Até onde a gente pode ir com tudo isso. E onde a gente tem ido, efetivamente. Né? Então, esse protagonismo ele é muito importante e precisa ser difundido, precisa ser divulgado. Então, tá aí, então. Vai lá no blog do professor Pedro Cortes, lá no site da CNN Brasil, para poder ler tudo. A gente também traz sempre aqui ao vivo para vocês. Professor, muito obrigada. Bom final de semana aí para o senhor. Para todos nós. Até mais, professor.